Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a prevenção das lesões cervicais no esporte. E quando a gente fala em prevenção de lesão, são três tópicos principais que a gente vai abordar. O primeiro e mais importante são as mudanças de regra e a educação de todos os envolvidos no esporte. É o mais importante porque é o que comprovadamente ao longo do tempo demonstrou um efeito maior na redução das lesões catastróficas. Outro ponto que a gente vai abordar é a resistência individual às lesões. E um terceiro ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e prevenção de lesões no esporte. Bom, em primeiro lugar, mudança de regras. Talvez o exemplo mais marcante que a gente tem, né, o que resume muito a importância dessas mudanças de regras, seja o que aconteceu no futebol americano, que em 1976 foi proibido que o atleta desse o tackle com a parte de cima do capacete. Então o tackle com a cabeça foi proibido em 1976. E a gente vê que as lesões fatais cervicais no esporte diminuíram muito, aqui em cinza escuro, ó, a partir dessa proibição. E manteve essa diminuição até hoje. Ou seja, proibir o tackle com a cabeça, com o topo do capacete, teve um efeito imediato e que se sustentou ao longo do tempo. E não só no futebol profissional, como eu mostrei nesse gráfico maior, mas se vocês forem ver aqui nesses dados dessa imagem um pouquinho menor, isso aconteceu também no high school, né, ou seja, no segundo grau, e no universitário. Tá? Então é algo que funciona em qualquer situação no futebol americano, para qualquer tipo de atleta, né, profissional ou não, e que mostrou que essa eficácia se manteve ao longo do tempo. Mais um exemplo aqui sobre mudança de regras e prevenção de lesão. No hóquei, né, tem aqui uma estatística do Canadá, mais de um terço das lesões cervicais catastróficas eram causadas por um empurrão por trás. Ou seja, tem um atleta lá patinando, tentando pegar o disco, e o atleta adversário dá o check from behind, que eles chamam, né? Que é um tranco por trás. E aí esse jogador de hóquei podia cair e bater a cabeça na mureta lateral. Então, mais de um terço das lesões. E aí também foi feita uma mudança de regra, uma campanha educativa para que se parasse de fazer esse check from behind, né, esse tranco por trás, esse empurrão por trás. Inclusive a campanha usou a plaquinha de stop, né, de pare, na parte de trás do uniforme dos atletas, como vocês podem ver. Isso também levou a uma diminuição significativa das lesões. Um outro exemplo de mudança de regras para prevenir lesões cervicais no esporte aconteceu no rugby, né? Na formação do Scrum, no rugby, antigamente, o que acontecia é que os atletas ficavam na posição e quando o árbitro dava o comando, eles formavam o Scrum. E essa regra foi mudada para que o que acontece hoje? Os atletas ficam na posição, então eles se encostam, né? Eles fazem o bind, né? Que eles chamam, eles colam, e quando o juiz dá o comando, que aí sim eles começam a empurrar. Então, ao invés de ter aquele tranco já de uma certa distância, hoje em dia o que acontece é que eles se encostam e quando o juiz dá o comando, aí eles começam a empurrar. Um segundo aspecto que pode prevenir lesões cervicais graves no esporte é a resistência individual. Ou seja, como que aquele atleta consegue resistir a cargas externas sem sofrer uma lesão cervical grave. Então a gente tem alguns estudos, mais até em ciências básicas, que mostram algumas coisas que são bastante óbvias, né? Como por exemplo, uma maior força da musculatura cervical diminui a resposta cinemática à força externa, ou seja, quanto mais forte o atleta for na cervical, melhor ele consegue manter a cervical estável, sem desalinhamentos, quando tem uma carga externa.
A gente tem alguns estudos mostrando que força isométrica, ou seja, o atleta manter a cervical estável, parada, em face a uma força externa, ajuda a prevenir lesões, que também é algo bastante intuitivo para a gente entender. E a gente tem alguns outros estudos aí começando a aparecer, sugerindo coisas que também parecem fazer bastante sentido quando a gente para pensar, que é o quê? Força dinâmica, uma força dinâmica maior também, ajudar a prevenir lesões cervicais catastróficas, pliometria e exercícios com perturbações, ou seja, treinamento com perturbações aleatórias de um lado ou de outro, né, de sentidos diferentes e aleatórios, levando a uma melhor capacidade de estabilização dessa cervical. Então, hoje, na prática, o que a gente tem é que vários esportes de colisão ou esportes de luta, o treinamento da musculatura cervical já é bastante utilizado porque, sim, faz todo sentido e os atletas percebem essa melhora e essa resistência a energias externas com uma cervical mais bem treinada. E o último ponto, que é bastante importante também, é a tecnologia, que a gente tem como maior exemplo aqui o HANS, né, o Hand and Neck Support, que é o suporte para cabeça e pescoço, que é usado aí em automobilismo, né, moto velocidade, a gente tem na Fórmula 1, todo mundo que acompanha já viu isso, que é aquele suporte cervical ali que fica como um equipamento já talvez tão habitual quanto o capacete já nesses esportes, né? E que já tem estudos mostrando que leva sim a uma diminuição do risco de lesões graves, tanto cervicais quanto cerebrais. Porém, a gente tem que lembrar que a tecnologia ela pode ser amiga ou inimiga. A gente tem que sempre uh, retestar, né, tentar medir o resultado de qualquer intervenção que a gente faz, e isso não é diferente com a tecnologia. Volto para vocês no exemplo do futebol americano, que o capacete não deixa de ser uma tecnologia para proteção, mas quando mal aplicado, pode levar a um resultado negativo, né? Então, às vezes o atleta tem uma segurança tão grande nesse equipamento, né, o capacete do futebol americano como exemplo, que ele acha que a proteção é maior do que ela realmente é. Então isso que acontecia antigamente no futebol americano, que os atletas davam o tackle com a cabeça, batendo o capacete no oponente, e o próprio atleta que efetuava o tackle acabava com um risco de lesão cervical, contra o qual o capacete nada protegia. Tá? Então, voltando a lembrar aqui que o mais importante, o que é? Regras e educação. Até a próxima aula, meus amigos.